Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso de número 13. Quem achou aí, diga um amém bem alto. Dá um glória a Deus quem achou aí, quem está com a Bíblia, seja a Bíblia manual, online, ou seja aqui no telão. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Imaús, distante de Jerusalém. Quantos estádios? 60, aproximadamente 12 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou: o que é isto que vos preocupa e de que ides à medida do caminho falando? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe explicaram, dizendo: o que acontecera com Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram à morte e o crucificaram. Ora, nós esperássemos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já é o terceiro dia, diga terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram, dizendo que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram com exatidão o que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunham ao seu respeito, constava em toda a escritura. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já declina o dia. Então entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando o pão, abençoou e, tendo partido, deu-lhes. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não queimava, não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e os que com eles, os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor já ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho, e como foram eles reconhecidos no partir do pão. Até aí. Senhor, fala conosco, que não seja eu, mas a tua palavra a falar. Esse povo querido que está aqui, essas ovelhas amadas estão aqui porque querem te ouvir, e eu me recuso a ser eu, sem fluir no seu espírito esta noite, Pai. Tem gente aqui que precisa ouvir palavras que não são palavra humana, mas palavra de Deus. Então toma a minha boca, toma o meu ser, que o teu espírito flua como uma corrente de água vindo da fonte que corre o rio, Senhor.
e seja liberado para o teu povo em nome de Jesus. E só aqueles que recebem aplaudam o nome de Jesus e podem sentar glorificando ao nome de Jesus. O que está acontecendo aqui é algo muito interessante, porque 2 discípulos que tinham experiência, tinham vida. Se colocar o tema aqui para mim, por favor. 2 discípulos, não é esse, é o tema da mensagem. 2 discípulos que tinham já experiência, vida com Deus, conhecimento sobre quem era Jesus. Para esses 2 discípulos aqui, um com o nome de Cleopas, 2 desses discípulos estão voltando para a cidade de Emaús, mas não é novidade o que está acontecendo em Jerusalém. O que aconteceu nos últimos dias em Jerusalém foi predito, foi falado muitas vezes pelo próprio Jesus, que constantemente dizia para os seus discípulos: acontece que vai chegar um dia, eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Resumidamente, é isso que Jesus dizia quando, no momentos de intimidade e momentos mais a sós com os discípulos, era basicamente o que Jesus dizia: não se assustem com o que vai acontecer, eu vou morrer, mas ao 3º dia o quê? Vamos lá, gente, comigo, ao 3º dia, está fraco, vamos lá, ao 3º dia, está fraco ainda, gente, me ajuda aí, ao 3º dia eu vou ressuscitar. Come feijão, hein, gente? Ó, escute, eles estão voltando para Emaús, saindo de Jerusalém, no 3º dia. Jesus disse que ressuscitaria onde? No 3º dia. E eles estão fazendo o quê? Voltando para Emaús. O nome grego para Emaús, o significado, poderíamos dizer que significa águas quentes, mas eu quero trazer um significado espiritual para essa Emaús. Escute, Emaús é o lugar de onde Deus te tirou, e você não pode querer voltar para lá. Você tem que ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas eles estão voltando ao 3º dia. E qual é o dia que Jesus disse que ressuscitaria? 3º. Ei, olha aqui, nós não erramos sobre o que nós não sabemos. O perigo é estar errando sobre aquilo que nós sabemos. A igreja precisa orar, sim ou não? Mas ora. A igreja precisa ter uma vida de jejum, sim ou não? Mas jejua. A igreja precisa ter uma vida de leitura bíblica diária, sim ou não? Mas lê. Nós não estamos errando mediante aquilo que nós não sabemos. Estamos cometendo o erro, sabendo do que estamos fazendo, ou melhor, sabendo do que teríamos que fazer e não estamos fazendo. É o que os discípulos estão fazendo. Eles estão errando diante de uma informação que eles já tinham. Vamos ficar, porque Ele vai ressuscitar. Está entendendo como é fácil nós nos perdemos no caminho? Por que nós nos perdemos no caminho? Diante daquilo que nós sabemos que temos que fazer. A nossa vida precisa ser recheada e carregada de uma vida com Deus. Vou repetir isso, a nossa vida precisa ser uma vida recheada e carregada da presença de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: quando você tem sede, a água não vem até você, mas você vai até a água. Quando você tem fome, a comida não vem até você, mas você vai até a comida. Então, se eu tenho fome de Deus, se eu quero ter uma vida recheada de Deus, eu preciso buscar uma vida de oração, uma vida na palavra, uma vida de oração, e viver uma vida cheia da presença de Deus. Não negligencie o que você sabe que tem que fazer. Nós sabemos que vir na igreja, olha, escute isso, apenas um domingo é muito pouco, mas mesmo assim, repetimos isso.
mês a mês, ano a ano. E culto já não faz mais falta. Aí eu assisto online. Irmão, eu estou para ver um crente que fica na frente do computador, do início ao fim, prestando atenção em tudo e cultuando em casa como cultua na igreja, online. Tem como? É neto gritando, é outro assistindo televisão lá no programa que não tem nada a ver, é a internet que falha. Aí eu acho que a transmissão do culto está ruim não, é só a internet. E você está lá e desliga o celular e fala, depois eu assisto. Você acredita nisso? Nessa propaganda que você mesmo faz para você, que depois você assiste, que depois você cultua? Nós já estamos errando, não com aquilo que não sabemos, estamos errando diante daquilo que sabemos, mas não estamos fazendo. E aqui nós vemos que Jesus está ressuscitando, e provavelmente já tinha ressuscitado. No momento que eles decidem ir para Jerusalém, sair de Jerusalém a caminho de Emaús, com toda certeza Jesus já tinha ressuscitado. Mas eles estão deixando o lugar, esquecendo-se ou ignorando o que Jesus tinha falado. Olha para mim, enquanto nós não voltarmos o nosso coração para praticarmos o que já aprendemos, não vamos viver o novo que Deus tem para nós. É tempo de voltar para uma vida de oração, é tempo de voltar para uma vida de jejum, e é tempo de voltar para a vida na palavra. Só quem crê nisso, levanta a mão, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Porque quando um pastor está pregando sobre oração, você devia ficar de pé e dar um glória a Deus e pular dessa altura. Porque quando o pastor fala que você vai enriquecer, que um pastor dá uma revelação poderosa para a tua vida, irmão, você chora, você espoleta. Mas quando está falando de coisa que é para edificação da tua vida espiritual, você nem chacoalha aí. Está entendendo a inversão? Resgate o que é prioridade na sua e na minha vida. E vida de oração, vida com Deus é prioridade. Crente que não ora está fraco. Crente que não lê a Bíblia está fraco. Crente que não jejua está fraco. Tornou-se um religioso. E desculpe, irmão, se eu não sou um pregador moderno, que de repente vem aqui para falar uma coisa que agrada o seu coração, louve a Deus, porque ainda você ouve uma pregação sobre salvação, sobre oração, sobre jejum, sobre leitura bíblica. Glorifique a Deus por isso, porque quando você morrer e deixar herança, se você ficar e deixar um viúvo, a viúva ou o viúvo vai casar de novo e vai gastar toda a sua herança, irmão, bem gastado. E se não for a sua viúva, você vai deixar para os seus filhos vão aproveitar. Então não pense que dinheiro vai dentro do caixão, não vai. E não pense que o teu dinheiro ou o meu dinheiro vai chegar diante de Deus e vai impressionar Deus. Pelo contrário, quem mais tem dinheiro, mais vai ter que prestar conta diante de Deus, principalmente se não ajudou a obra do Senhor, principalmente se reteve o dízimo, principalmente se reteve a oferta. Imagina quando chegar diante de Deus e você teve uma vida abastada, e Deus perguntar para você: algum dia você foi dizimista? Algum dia você foi ofertante? Então nós precisamos entender que voltar uma vida de oração, de jejum e uma vida na palavra é o que Deus quer de nós. Você pode aplaudir Jesus por isso? Agora, por que esses discípulos estão cometendo esse erro diante daquilo que eles já sabem? Primeiro, toda promessa passa pelo teste da perseverança. Toda promessa passa pelo teste da perseverança. Olha para mim, existem promessas que são coletivas, como o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Jesus. Não é uma promessa individual, é uma promessa coletiva para toda a igreja, amém? Mas existem promessas
que é no pessoal. É coisas que Deus fala com você, é coisas que Deus fala comigo. São coisas que Deus não compartilha no coletivo, Ele faz no pessoal, porque é uma promessa exclusiva, que fala sobre ministério, que fala sobre família, que fala sobre negócios, que fala sobre casamentos. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Agora, toda promessa vai passar pelo teste da perseverança. E aqui eu quero lembrar você do que aconteceu com Caleb e Josué. Ante a terra prometida, a terra que Deus prometeu para Abraão, quando eles chegam diante da terra, Moisés separa espias, eles vão, espiam a terra, voltam com o relatório, e dentre aqueles 12, só dois entraram na terra da promessa. Entraram na terra foram mais de 2 milhões que morreram no deserto. Quantos morreram, irmãos? Quantos morreram, irmãos? 2 milhões. Por quê? Quando Deus vai dizer que vai recolher Moisés, pastora Maria José, e que o povo vai voltar para o deserto, e todos que têm acima de 22 anos vão morrer no deserto, Ele vai dizer uma coisa interessante, Regina. Ele vai dizer assim: salvo, Daniel, Caleb, filho de Jefoné, ele vai ter a terra por herança. Por quê? Porque ele perseverou em seguir ao Senhor. Perseverou em seguir ao Senhor. Ele viu gigante, viu. Ele viu barreiras, viu. Ele viu cidades intransponíveis, viu. Ele viu dificuldade, viu. Mas a escolha dele foi perseverar em seguir ao Senhor. Perseverou em seguir ao Senhor. Esses 2 discípulos estão voltando para Emaús, e sabiam que Jesus ia ressuscitar. E por que não perseveraram? Por que não ficaram? Por que não fincaram o pé ali, e não saíram dali, enquanto não tiveram visto com os próprios olhos Jesus? Porque não perseveraram. E escute, tem muita gente morrendo sem viver o que Deus prometeu, porque não sabe perseverar. Já ouviu aquela expressão? Só falta um pouquinho. Tem muita gente nadando e morrendo na praia, porque não está perseverando. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Eles estão indo para Emaús, e Jesus ressuscitou, e está fazendo coisas em Jerusalém, mas o caminho deles é o oposto. Ei, quando você não persevera, você volta para a sua Emaús. Cada um de nós aqui temos uma Emaús de onde Deus os tirou, e em nome de Jesus, nunca mais vamos voltar para lá. Mas é preciso perseverar. Nem todo dia vai ser bom. Nem todo dia eu vou ter vontade de vir para a igreja. Já teve a impressão de dizer: estou fazendo tudo certo, mas está dando tudo errado. Parece que quanto mais eu oro, mais coisas ao contrário do que eu estou orando acontecem. Lembre-se, cada um de nós carregamos uma promessa para nossa casa, para os nossos filhos, uma promessa de herança espiritual, um legado que Deus nos deixou. Mas escute o que eu vou dizer: o que Deus prometeu para o Fabrício, a incumbência de guardar aquela promessa é dele. Eu não posso guardar em mim uma promessa que Deus fez para o Danilo. O Mário não pode guardar uma promessa minha, feita a mim, e ele guardar essa promessa. A responsabilidade de guardar uma promessa nos ombros é minha, é sua. Se você não proteger o que Deus falou com você, se você não manter vivo o que Deus falou com você, você volta para Emaús diferente.
diferente das mulheres, que quando surgiu o primeiro raiar do dia, no domingo, elas estavam lá no túmulo, ainda que fosse com intenção de embalsamar o corpo de Jesus, mas elas vão. E quando elas chegam lá, elas são as primeiras a testemunhar: não pode voltar, e digam para Pedro e os discípulos, que aquele que esteve morto, já está vivo, e vai adiante de vós. É nossa responsabilidade de guardar as promessas, é nossa responsabilidade de perseverar. Eu não posso carregar as suas promessas em mim. A perseverança é individual, não existe perseverança no coletivo, irmão. Não dá para vir no culto por você. Eu até posso orar por você, eu posso até interceder por você, mas o que vai manter vivo as promessas que Deus fez para você, vai ser você aqui, com dor ou sem dor, passando bem ou passando mal, orando e não vendo nada acontecer, mas lá dentro de você, dizendo: eu mantenho viva todas as promessas que o meu Deus fez a mim. Mantenha viva as promessas que Deus fez para você. Mantenha viva. Só mais um pouquinho. Fala para o teu irmão aí, é só mais um pouco. Fala para ele, é só mais um pouco. Aguenta firme. Segunda coisa, esses discípulos estão voltando para Emaús porque estão decepcionados. Escute isso. Qual é a decepção deles? Esses discípulos tinham um entendimento errado. Ele achava que naquele tempo Jesus ia assumir o trono de Israel, ia redimir Israel, tirar Israel do domínio de Roma e estabelecer o seu governo. Mas não, o governo de Deus é eterno, e quando Jesus voltar, Ele vai estabelecer o governo eterno. Mas aquela não era a hora. Então veja bem, os discípulos estão voltando frustrados, mas a frustração não tem a ver com Jesus, tem a ver com eles, porque as expectativas que eles tinham eram erradas. E existem dois tipos de frustrações: a que nós controlamos e a que nós não controlamos. Dois tipos de frustrações. Quando você perde alguém que você ama, quando você é um bom funcionário e é mandado embora, porque funcionário ruim tem que ser mandado embora mesmo, principalmente se for crente. Tem que ser mandado o quanto antes embora, para não dar mau testemunho de Jesus. O crente tem que ser bom funcionário. Amém? Quando você é injustiçado e se frustra, coisas que não dependem de você, essa frustração a gente não controla, porque simplesmente ela acontece. Agora escute o que eu vou dizer: toda frustração que você não controla, Deus vai transformar ela em vitória na sua vida. Não, você não entendeu. Toda frustração que você não controla, Deus vai transformar em vitória na sua vida. Lembra de José, quando José é vendido pelos seus irmãos para a caravana ismaelita que leva ele para o Egito. Anos se passam, aí José se encontra no Egito com seus irmãos. Os irmãos, com medo que José reivindicasse a eles o mal que ele recebeu deles, ele vai dizer assim: fiquem em paz, porque a frustração que vocês fizeram eu passar, Deus transformou em vitória, em bênção. Agora, a frustração que é você que gera, é você que tem que corrigir a rota. A frustração que eu crio pelas expectativas erradas, essas não tem a ver com Deus, tem a ver comigo. Sou eu que preciso ajustá-las, sou eu que preciso corrigi-las. Quem está entendendo, diga amém. E como é que eu sei que uma decepção, ela é exclusiva minha? Sou eu que tenho que tratar com elas. Preste atenção. Toda frustração que afasta você do propósito, ela é humana. Ela tem a ver com você, com as suas decisões, com as suas escolhas, não tem nada a ver com Deus. Ir para Emaús, pergunto para você, é plano de Jesus ou é plano dos discípulos? Não ouvi. Discípulos. Quem tem que corrigir a rota? Quem tem que corrigir a rota? Os discípulos.
Não atrase o processo de Deus na sua vida, porque você não tem coragem de assumir que as suas frustrações estão sendo dolorosas, mas foi você que as criou, e se você as criou, as corrija. Tem autoridade para dizer: eu fiz errado, eu tomei decisões erradas, eu escolhi errado, mas eu vou corrigir, porque Deus está com todos aqueles que corrigem rotas. Volte para Jerusalém e abandone o caminho de Emaús. Ei, olha para mim. Já viu o crente dizer: não estou sentindo mais de ir na igreja? Isso aí é discípulo querendo voltar para Emaús. Já viu algum líder da igreja, seja músico, pastor, diácono, líder disso, líder daquilo, dizer: entregando meu ministério? Entregando o ministério? Entregando o ministério? Entregando, parece que a minha Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado, aquele que lança a mão no arado, que irmãos? Não lembra? Tem que ler a Bíblia, hein? Aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Aquele crente que se desvia é como o cão que come o próprio vômito. Está na Bíblia isso. Não é invenção do Lucas, não. Então toda decepção que me faz sair da igreja, que me faz deixar o meu ministério, ela é uma decepção que eu criei. Porque, irmãos, vamos dizer uma coisa e sermos verdadeiras: a vida é uma vida, o mundo na verdade é um mundo de frustrações. Porque a gente coloca a nossa expectativa. Vem cá, Fabrício, vem cá, Fabrício. Se o Fabrício ficar colocando a expectativa no homem, o que o homem vai fazer uma hora? Frustrar. Porque o homem é falho. O Fabrício pode se decepcionar comigo, eu posso me decepcionar com o Fabrício, porque isso é humano. Só que essas frustrações não podem me levar para Emaús. Eu tenho que ficar em Jerusalém. Lembra da promessa? Ele foi frustrado, mas sobre ele tem uma. Quem que tem que guardar essa promessa? É Ele. É Ele que tem que perseverar. É Ele que tem que corrigir as frustrações. E é Ele que tem que voltar para Jerusalém, para viver o propósito de Deus. Obrigado, Fabrício. Corrige as frustrações que você teve. Alinha-as. Coloca as coisas no lugar, porque o que Deus vai fazer está na decisão de não ir para Emaús, mas ficar em Jerusalém, até que do alto o Espírito Santo desça sobre você e reative todas as promessas que foram feitas. Posso ouvir um amém? Agora é interessante que quando eles estão voltando para Emaús, quem vai lá? Quem vai, irmãos? Quando os dois discípulos estão voltando para Emaús, quem vai atrás deles? Alguém fala, pelo amor de Deus? Jesus. Irmãos, esse Jesus é fora de série. Eu errei, eu estou apontando para a direção errada, mas Ele vai lá. Sabe por quê? Ninguém, se perder a salvação por escolha, vai poder dizer que Jesus não foi resgatar você. Ninguém. Não tem ninguém, absolutamente ninguém, que está no inferno, que não teve uma chance, Gabriel, de se reconciliar com Deus. Não tem ninguém. E Ele vai. Só que quando eu estou nas minhas frustrações, eu não percebo o agir de Deus. Eu me torno surdo e cego, porque o próprio Jesus está ali, Fabrício, pastor Marcelo, Lucas, Gustavo, falando com eles, mas a frustração deles está cegando eles, Luiz, e eles não conseguem perceber que o próprio Jesus, Fafá, está ali. Você já conversou com gente que conhece Jesus, que desceu as águas do batismo, que um dia já esteve adorando, ministrando na igreja, sendo um líder, e a pessoa escolhe deixar Jesus, e você fala para ela: não faça isso. Eu não quero mais saber desse negócio de Deus. Ela está cega, ela não ouve. É como o filho pródigo: eu vou sair da casa do pai,
Eu vou viver a minha vida, eu vou fazer as minhas escolhas. Jesus foi lá e começou a conversar com eles. E quando Jesus chega até a casa deles, eles convidam Jesus para entrar. Jesus entra, senta com eles aonde há mesa. Escute isso. E quando Jesus vai fazer o quê? Vai partir o pão. Olha que poderoso isso, Jorge, pastora Maria José. Toda ovelha que quer corrigir a rota precisa se alimentar da palavra do seu pastor. Não é a palavra da internet que vai corrigir a sua rota, que vai abençoar a tua vida. Não é o pastor da internet, é o seu pastor. Porque no partir do pão, quando Jesus dá a comida para eles, os olhos se abrem. Nós vivemos uma geração que vive pela internet e acha que a pregação da internet, bom, crente não tem que ficar ouvindo pregação de internet. Internet é para quem não é convertido. Você tem que se alimentar na sua casa, na sua mesa, com o seu pastor partindo o pão. Sabe, porque o pastor vem aqui e fala para você o que você tem que ouvir. O de fora vem, ele prega uma mensagem poderosa e abençoa a vida da gente, mas ele não vem aqui corrigir, ele não vem aqui partir o pão, porque o que sustenta não é o churrasco no final de semana, é o arroz e feijão, é o que fala ali, o que você precisa ouvir. Então, se você quer corrigir a sua rota, você tem que se alimentar da palavra do seu pastor. Pastor, é o Senhor que tem que orar por mim. Pastor, abençoa a minha casa. Pastor, faz uma visita no meu lar. Vai na minha empresa. Pastor, ora por mim. Não adianta pedir oração na internet, irmão. Por que Pedro não foi atrás desses discípulos? Por que João não foi atrás desses discípulos? Porque eles eram ovelhas de Jesus, e só a palavra que tinha saído da boca de Jesus podia curá-los. Por isso que tem muito crente hoje fraco espiritualmente, porque não está debaixo de cobertura espiritual, porque não caminha debaixo da visão do pastor. Quem está entendendo, diga amém. Posso ouvir um amém? É bom ouvir internet, é bom ouvir, é bom se alimentar, mas fica comendo, irmãos. Come pela internet. Põe lá a foto de uma picanha e come. Põe a foto de uma macarronada lá e come. Vai matar a sua fome? Irmãos, é aqui na mesa, é aqui com os seus irmãos, é aqui com o seu ministério de louvor, com os diáconos da igreja, é aqui com o seu pastor, que você vai ser alimentado e vai ser fortalecido. E olha que interessante, quando eles comem, recebem aquela palavra, pá, os olhos deles se abrem. E quem eles veem? Jesus estava ali, ó. Mas é a palavra, é o pão que os alimentou, abriu os olhos dele. E aí quando eles viram que era Jesus, Jesus desaparece. E um fala assim para o outro. Nós lemos. Um fala para o outro. Quando ele vinha pelo caminho e falava sobre a palavra conosco, o nosso coração ardia, queimava. Irmão, você pode até ter errado a rota. O que você não pode é quando ouvir a palavra, o teu coração não queimar. Teu coração precisa queimar, irmão. Você precisa deixar o teu coração queimar e entender, é Deus que falou comigo. É Deus que falou comigo. É Deus que falou comigo. Foi doloroso. Foi difícil ouvir, mas foi Deus que falou comigo. Não foi o que eu queria ouvir, mas foi Deus que falou comigo. O coração deles queimava, ardia pela palavra. Oxalá, Deus, que nesta noite, enquanto você ouve essa palavra, o teu coração esteja queimando. Oxalá, Deus, quando você está ouvindo essa palavra sobre oração, o teu coração esteja queimando e você esteja dizendo: eu vou viver uma vida de oração, eu vou voltar para minha casa, eu vou pôr o relógio às 3 horas da manhã e eu vou me levantar para orar,
a vida do meu pastor, o meu coração queimou. Deus falou comigo, Deus falou comigo. Oxalá, Deus, essa noite o teu coração queime, para que amanhã você não passe o dia sem pegar a palavra e começar a ler a palavra, e Deus falar com você através da palavra, e você sentir o seu coração queimar. Oxalá, Deus, esta noite você saia daqui para dizer: eu não vou voltar para Emaús, o meu lugar é onde Deus me colocou. Teu coração precisa queimar, irmãos. O meu coração precisa queimar de entendermos que é Deus falando, e Deus não se importa com o que você quer ouvir, que Deus te ama tanto que não vai falar o que você quer ouvir, Ele vai falar o que você precisa ouvir. Porque a palavra para os discípulos no meio do caminho não foi uma palavra assim: filhinhos, oi filhinhos, eu vou falar com jeitinho para vocês não se desviar, para vocês não sair da igreja. Eu vou falar, tá bom? Ó, volta para Jerusalém, não vai para Emaús. Não, Jesus fala assim: nécios! Ou seja, nécios é uma palavra mais educada, né? Cambada de louco! Foi mais ou menos isso que Jesus quis dizer. Seus incrédulos! Vocês ouviram todas as profecias, vocês ouviram todos os profetas e leram sobre eles. Eu mesmo falei com vocês, e vocês estão fazendo totalmente. Foi dura a palavra, irmãos. Porque Jesus não foi ali para dizer palavras que eles queriam ouvir. Jesus foi ali para fazer o coração deles queimar. E o que faz o coração da gente queimar não é uma palavra que vem para ouvir o que nós queremos ouvir, é uma palavra que vem do coração de Deus dizendo para você: vai orar, vai jejuar, vai ler a palavra, vai perdoar, vai reativar o dom que há em você, vai para o jejum, vai para a vida com Deus. Teu coração tem que queimar, irmão. Será que tem um coração nessa noite queimando aqui por essa palavra que Deus falou com você?